Glórias a Deus. Eu saúdo a igreja com a perfeita paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria estar aqui no meio de homens de Deus, não só aqui em cima, mas aí embaixo também eu creio que tem muito. Louvado seja o nome do Senhor, me regozijo na presença do Senhor, porque desde a minha mocidade Deus tem me chamado para levar boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que por intermédio de mim, por intermédio de muitos que estão aqui, Deus vai levantar uma nova geração, cheia da graça de Deus, para poder pregar o Evangelho aos quatro cantos do país. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu sento aqui, o varão começa a falar de vento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o pastor pega no microfone, aleluia, o pastor começa a falar de momentos difíceis. O varão sussurra no meu ouvido e diz: eita, batendo tudo certo com aquilo que Deus trouxe. Eu quero dar uma revelação da parte de Deus nesta noite. Se não fosse por intermédio de concordância da parte de Deus, o culto não iria acontecer. Se não fosse com concordância da parte de Deus, o louvor não ia fluir. Se não fosse concordância da parte de Deus, você não estava aqui sentado para poder ouvir a palavra de Deus. Mas é por intermédio de Deus que escolheu esse dia de hoje para tratar da minha alma, varão, para tratar da sua alma nesta noite e glorificar o teu santo e o teu poderoso nome. De crê, bate palma e de crê, glória a Deus. Ai daquele que disser que Jeová não está nesse lugar, ai daquele que disser que não é Deus operando nesse manto, lava na captura manto, só para cumprimento da palavra. Deus me fazia lembrar quando Elias estava dentro da caverna. Diz a Bíblia Sagrada que Deus mandou um patrocínio para Elias, mandou um anjo para poder dar pão e água, para poder alimentar Elias. E diz a Bíblia que o anjo falou: ei, levanta, come e bebe, porque longo te será a tua caminhada. E diz a Bíblia que Elias voltou a dormir de novo. Deus manda o anjo novamente: ei, come, levanta, come e bebe, porque longo te será a tua caminhada. Diz a Bíblia que o anjo falara: se coloca de pé e caminha perante a face do Senhor. E a Bíblia diz que Elias caminha 40 dias. A Bíblia Sagrada dá ênfase a dizer que por enquanto Elias não iria parar, mas quando Elias viu uma caverna, ele entra de novo na caverna. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus olha para ele e diz: ei, agora eu não vou mandar serafim, agora eu não vou mandar querubim, não, vou eu pessoalmente de contra você, Elias. E diz a Bíblia Sagrada que até então Deus aparece para Elias dentro da caverna e faz uma pequena pergunta para Elias: o que tu fazes aí, Elias? Ele responde a Deus dizendo que tem sido um varão valoroso, tenho eu sido valoroso pela minha vida, porque o povo de Israel não te adora mais, não ama mais o teu conselho, derrubar os teus altares. A Bíblia Sagrada diz que veio um vento, varão, a Bíblia Sagrada diz que veio um terremoto, a Bíblia Sagrada diz que veio fogo, 3 elementos, porém o Senhor não estava em nenhum dos 3. Eu vejo dentro desta palavra que Deus quer falar para a igreja nesta noite: vai vir vento, vai vir terremoto, vai vir fogo, mas vai passar. Aí depois, quando passa, Jeová fala: ponte daí para fora, porque ele fala com uma voz mansa e delicada. Diz a Bíblia Sagrada: ei, meu filho, ei, minha filha, hoje sai da caverna, põe-se de pé na minha presença. Eu vejo e analiso dentro da palavra de Deus. Eu vejo que vem fogo, passa. Eu vejo que vem terremoto, passa. Eu vejo que vem vento e passa. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu não passo, sabe por quê? Porque eu sou constante. Eu sou constante. Eu sou constante na sua vida. Eu sou constante no teu lar. Vai vir tribulação, vai passar, mas Deus permanece. Vai vir fogo, vai passar, vai vir fornalha, mas Deus permanece. Vai entrar no deserto, mas vai sair. E Deus permanece com você. É disso que Deus está alertando o povo nesta noite. Não vou me demorar em nome de Jesus. Só para cumprimento de tudo aquilo que Deus já falaram aqui. O pastor falaram que é importante, aleluia, que o vaso esteja cheio referente à viúva. Deus falara no meu coração também quando eu cheguei aqui. Eu entendo que quando Eliseu disse que
aquela viúva disse: ei, vai, pega vasos emprestados de todos os teus vizinhos. Não é diferente nesta noite. Talvez se fosse no dia de hoje, Eliseu aqui, ele ia dizer assim: ó pastor, chama vaso emprestado. Que vaso é esse? Chama vaso emprestado da Assembleia, chama vaso emprestado da Deus de Amor, chama vaso emprestado da Batista, porque quando tem união eu estou operando, e quando me vaso eu estou mexendo com a gente, então somente me está seu vaso nessa noite, e deixa Deus se encher. É para você entender que tem vaso emprestado aqui. É para você entender que quando tem vaso emprestado, Deus derrama. Enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tem azeite, tem que ter vaso. E se você crê nessa palavra, glorifica a Deus. Todo cumprimento de tudo aquilo, amado, que nós estamos passando, mas com tudo isso, Deus tem dito, aleluia, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Se o sol queima lá em casa também. Se o sol queima na casa do ímpio, queima na minha casa também. Se chove lá, chove na minha casa. Mas a diferença é como nós passamos pelo vale. Nós possamos até passar pelo vale, mas a sombra da morte não toca na gente, porque o dono da vida está comigo e está contigo. A gente passa na dificuldade, mas Deus diz: ei, o seu choro vai durar hoje, o seu choro vai durar madrugada, mas amanhã vem uma alegria. Amanhã você sorri na minha presença, porque eu sou Deus contigo. Sobre isso aqui, amado, diz assim no livro de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo de número 3, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando disserem a paz e a segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós já estáis em trevas, mas vós já não estáis em trevas, para ser surpreendido pelo aquele grande dia, o dia em que o Senhor virá como um ladrão. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você for parar para analisar no dia de hoje, olhe bem que eu tenho apenas 21 anos, louvado seja o nome do Senhor, mas eu louvo a Deus também porque pessoas dizem que eu ia chegar aos 16, pessoas dizem que eu ia chegar aos 15, que eu vou morrer, que eu ia morrer porque eu estava no mundo do tráfico, mas só quem assina embaixo, aleluia, é Deus, só quem termina a história de um homem é Deus. Deus não é Deus de passar rabisco e nem passar borracha, porque certamente vai manchar minha página e a sua página. Deus é Deus de rasgar e escrever tudo de novo, e dizer: você andava lá, mas vai aqui, você praticava aquilo lá, mas vai praticar isso para o meu nome ser glorificado. Mas quando Deus me chamou, ele disse: filho, no mundo você terá de aflições, mas tenha de bom ânimo. Filha, no mundo não terás aflições, mas tenha de bom ânimo. Paulo chega a falar à igreja, aos Tessalonicenses, dizendo que chegará um grande dia em que o povo pedirá paz e segurança, mas sobreverá repentina destruição. Se você ligar sua televisão, você vai ver que o povo faz marcha por causa da paz. Se você ligar sua televisão, você vai ver que o povo clama por justiça. Sabe o que é isso? A palavra se cumprindo. Ele chega a dizer que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite e pegarão muito de surpresa. Mas aqueles que estão alicerçados na palavra, ele diz: ei, irmão, vós não andam em trevas. Se vós não andam em trevas, não vão ser surpreendidos naquele dia. Mas isso é para aquele que Davi disse: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É para aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, que não vai ser enganado por falso profeta, que não vai ser enganado por palavrinha. Eu lembro que as Ananias de Misael foram ali para, aleluia, para o palácio do rei Nabucodonosor, e diz a Bíblia que o eunuco disse a ele: ei, você vai ter que se alimentar com o manjar do rei e vai ter que beber vinho do rei. Eles disseram: por amor a mim, em nome de Jesus, me dá legume. Eu entendo que um verdadeiro adorador, além de não se prostrar diante de imagem, ele não come qualquer pão, ele não come qualquer manjar de rei algum, ele come palavra que vem do céu, ele come pão que vem do céu. Se você come pão que vem do céu, levante a sua mão, a morte de você